estaremos com você no programa Palavras que Curam. E aqui comigo está a irmã Gabriela do Ministério Fama e o irmão Natan, também do Ministério Fama. E hoje nós estaremos falando sobre vários desafios, conflitos que o jovem cristão enfrenta. Para você que tem jovens cristãos em casa, para você que é um jovem cristão, uma adolescente cristã, fica ligado conosco. E você que tem o seu filho, sua filha que está no quarto, chama ele para ir assistir conosco este abençoado programa que tem um tema voltado para a juventude. Espero que vocês estejam conosco até o final deste programa e para vocês um hino maravilhoso, que você possa ser edificado com essa linda música que nós estaremos mandando para vocês. Pode tocar, Vitor. I see
E o nosso primeiro assunto, que nós voltamos agora com ele, é o seguinte: princípios não se alteram, apesar do mundo ter mudado muito. Falar sobre a identidade do cristão é impossível não lembrar de Daniel e de seus amigos, vivendo como escravos na Babilônia e em tudo que os seus pais ensinaram, ficou enraizado, né, na vida deles. E eles tiveram a impressão do verdadeiro cristianismo colado em suas almas. E isso serviu para que eles brilhassem mesmo no cativeiro. E vocês, hoje na faculdade, ou na escola, ou no estágio, como fazer para manter a sua identidade cristã, Natan? Pois bem, algo que eu acho interessante, se a gente for olhar um costume judeu, é a circuncisão, né? Então, por exemplo, desde a época de Abraão, então, os homens eram circuncidados, então eles tinham uma marca íntima e pessoal. Então, por exemplo, levam os jovens à Babilônia. Se a gente for pensar, por exemplo, Daniel e os seus amigos são levados para a Babilônia, então trajados agora, não de trajes mais israelitas, mas eles são levados para o palácio, então estão vestindo roupas do palácio babilônico. Mas aí é a questão, mesmo com roupas do palácio, mesmo com o exterior do palácio, eles sabem, eles têm em mente que neles, de forma íntima, eles têm uma marca, a marca da circuncisão. E o que é isso? A marca da aliança que ele tem com Deus. Então, mesmo que o externo, que o exterior mostre essa questão de estar na Babilônia, estar em território estrangeiro, eu acho que a concepção maior é que a pessoa tem que ter em mente que dentro de si ela carrega uma marca, e por isso ela é diferenciada, independente de onde ela esteja, ou com a roupa, ou no lugar onde ela estiver, ela tem uma marca, e por causa disso ela é diferente. Sim, e Natan, mas me diz uma coisa, os jovens têm essa dificuldade? Porque existe uma crítica, né? Os rapazes da faculdade estão ali reunidos e um chama o outro para ir num barzinho e aquele, não, eu não vou. Porque ele tem uma identidade cristã, ele quer se mostrar diferente ali. Ele não vai deixar de ser criticado, muitas vezes ser zombado, né? E ter até, às vezes, em certas circunstâncias, onde meninas mundanas, né, tentam se aproximar desses rapazes e eles não. Por quê? Porque eles têm um propósito e eles passam a ser até apelidados pelos colegas, até colocando em dúvida a sua masculinidade. Para manter essa identidade cristã, não é fácil, né? E o que você orientaria esses jovens que são da sua idade? Você tem quantos anos? 20. 20 anos. Então, gente, nós estamos falando com um rapaz de 20 anos, né? Não estamos falando com um rapaz de 40, de 30, né? Que teria aqui uma fala que seria inapropriada para aconselhar rapazes de 20 anos. Então, rapazes, prestem atenção no conselho do Natan. Eu acho que a maior concepção que a pessoa precisa ter é justamente dessa identidade que ela tem. Ela precisa, algo que a gente falou, né, tempos atrás, que é justamente sobre essa questão de identidade. Qual o perigo? O perigo é que, por exemplo, Daniel pode olhar para as roupas e tudo mais, e o externo dele é Babilônia, ele está fora de casa, ele está longe da terra do pai, da mãe. Vamos, por exemplo, dar o exemplo de José, né, que está longe da terra do pai, está num lugar onde ninguém vai saber quem ele é, ou que se ele quiser pecar ou fazer algo errado contra Deus, ele está em território estrangeiro, ninguém vai descobrir. Mas aí a questão, a concepção que você tem da sua identidade. Quando você sabe que foi marcado, quando você sabe o compromisso que você tem, e por isso que eu acho extraordinário o comentário de José, né? José vai, mesmo em terra estrangeira, vai falar assim, olha, eu não posso pecar contra Deus. A primeira mentalidade dele é não pecar contra Deus. Ele não está falando de Potifar, ele não está falando dele mesmo, nem da mulher. A maior concepção dele, mesmo longe de casa, ele perdeu tudo, ele perdeu a família, ele perdeu o status, tudo que ele podia perder, ele perdeu. Mas ele não perdeu o relacionamento que ele tinha com Deus. E isso é o mais importante. Então, independente de onde quiserem te tirar da roda, você pode continuar, você pode muito bem fazer uma faculdade inteira sem precisar ter nenhum amigo. A vida é muito mais do que uma faculdade. Então, a faculdade passa. O que você não pode deixar é que a faculdade faça a sua vida mudar e te distanciar de Deus. Esse é o maior problema, né? A gente vê muitos jovens cristãos, tem pais e mães que reclamam disso, que sofrem com isso. Criam, educam pessoas dentro da igreja, muitas vezes assembleiando e tudo mais. Vai para a universidade, aí a mentalidade, as aulas dos professores, ver um território diferente, todo mundo agindo de forma diferente, colocando ele contra a parede. Aí, se esse jovem não tem a mentalidade firme e certa da identidade que ele tem, desse compromisso com Deus, ele pode
ir para outros caminhos. Então é necessário ter essa identidade, esse reconhecimento de quem a pessoa é e da identidade que ele tem. Sim, até porque quando nós olhamos a vida de Daniel, principalmente nessa fase que eles estavam em cativeiro, eles tiveram a oportunidade de se misturar, eles estavam longe de casa, não seriam julgados pelas pessoas próximas porque eles estavam longe, mas eles foram temente a Deus, mantendo seu relacionamento com Deus, né, Nathan? O interessante é que, por exemplo, Nabucodonosor vai chamar os jovens, ele vai dizer assim, eu quero filhos de Israel. Então, se a gente colocar aqui uma concepção, por exemplo, Nabucodonosor ele é rei, e a Babilônia naquele período era o maior governo da época. E ele, no seu palácio, ele era rodeado de sábios, de mestres, de tudo que é tipo de gente, da alta elite. Mas mesmo diante de gente sendo bem acompanhado, ele ainda vai falar assim, olha, eu quero pessoas que possam se distinguir por ser filhos de Israel. Então isso é interessante, que assim, mesmo em meio a mestres, mesmo em meio a tantas pessoas, os jovens se diferenciaram dos outros justamente por causa disso. Por serem filhos de Israel, por serem filhos de Deus. E algo que eu acho interessante é que, por exemplo, eu falei na ceia na minha igreja tempos atrás, sobre uma questão que o judeu possui, sobre a mesa. O judeu ele considera a mesa como um altar de intimidade. Ele não leva todo mundo, ele só leva para a mesa quem ele considera muito íntimo. Por isso que quando Jesus vai levar os 12 para a mesa, e aquilo ali é algo muito bonito. Quando a gente se assenta na mesa para ceiar, por exemplo, é Deus falando para a gente que ele tem intimidade com a gente. Então isso é muito interessante. E o bom é que quem estipula quem vai sentar na mesa é o próprio rei. A gente vê, por exemplo, Davi, né, que vai chamar Mefibosete para sentar à mesa, em momentos como Nabucodonosor vai chamar alguns reis para se assentar, e a Bíblia vai dizer assim, que ele chama, e mesmo, como eu disse, né, tendo sábios, tendo tantos mestres e homens elevados em cultura, ele vai dizer assim, eu quero homens de Israel, porém sem defeito. Eu quero homens que se sentem aqui, sejam filhos de Israel, mas não tenham defeito. E o incrível é que eles vêm, porque isso aqui é extraordinário, porque eles são olhados e vistos, primeiro, como filhos de Israel. Eles são marcados. E a Babilônia tem a capacidade de olhar para eles e falar assim, olha, você é diferenciado. Você não tem defeito. Então, essa deve ser a nossa maior mentalidade, o nosso maior foco. É conseguir ser aprovado, mesmo diante dos olhos de pessoas que não creem em Deus. Interessante, por exemplo, à tarde estudei lá no Desproveste e eu era chamado de pastor. E não era muitas vezes algo que me denegria. As pessoas me admiravam, às vezes, as pessoas tinham isso em autoestima. Aí o pastor, não, respeito o que ele vai falar. Então, muitas vezes, você pode ser chacoteado? Pode. Mas se aquilo que você tiver na sua vida for perfeito, aquilo que você tiver, a comunhão que você tiver com Deus, aquilo que você expressar, conseguir cativar os outros, você vai ser reconhecido. Aí você vai ter a capacidade de Nabucodonosor falar para você, falar assim, não, vem porque eu quero você porque você é perfeito, você é diferenciado. Você sentar à mesa do rei, basta, né, estar no relacionamento. Basta um relacionamento com ele. É isso aí. E Gabriela me diz aqui, a dificuldade, nós sabemos, para as moças também, na faculdade, na escola, fora da igreja, né, ter uma postura cristã. Porque as meninas que não são evangélicas convidam para onde é o lugar comum entre elas, né? E às vezes você tem que abrir mão de estar em certos lugares ou alguns eventos como aniversário, mesmo você não compartilhando da mesma religião, nem do mesmo ambiente, mas às vezes você vai por uma consideração, a sua postura como cristã tem que ser diferenciada, não tem? Tem. Como ele falou sobre identidade, eu acho que o interessante é colocar em conta que a pessoa tem que ter intimidade. O secreto dela tem que dar em dia, porque a nossa intimidade com Cristo é que vai revelar a nossa identidade. Então, se eu quero mostrar a identidade de um cristão para as outras pessoas, eu preciso ter essa identidade que só encontro em Cristo. Tudo aquilo que eu sou está em Cristo. Então, se eu tiver em dia o meu secreto, eu vou conseguir mostrar isso para as pessoas. E sobre comportamento, onde eu convivo, tem que ser diferente, porque a Bíblia vai falar que somos a luz do mundo. Então, onde há luz, dissipa as trevas. Então, eu acho muito interessante porque aonde eu vou tem que haver diferença. Se estão me convidando para aquele lugar e eu dou-me permissão, não, aí é tal festa, sim, aí eu vou mesmo assim para ver o que for. Eu estou indo por qual intenção? Eu quero ir para curtir um pouco daquilo que não é da igreja e só vou encontrar naquele lugar. Não faz sentido, não é a minha identidade. Então eu tenho que ir de acordo com a minha identidade. Eu vou pra lá
porque eu quero incentivar alguém a também ir na minha igreja, eu vou para lá porque eu quero mostrar também de como eu agiria em todos os lugares, aí sim é algo interessante, porque eu estou agindo como essa luz. E eu acho muito interessante, por exemplo, quando eu estava na escola, lá tinham vários eventos e tal, e eu não era muito chamada. Na verdade, acho que eu fui umas 2 vezes só. E não me incomodava, porque eu pensava, eles vão me chamar, mas eu não vou de qualquer forma. Então a gente tem que tomar cuidado com onde a gente coloca as nossas expectativas. Se eu quero ser a mais querida por todo mundo, a que é chamada para todos os rolês, não sei o quê, a minha expectativa tem que estar neles, então não faz sentido. E de repente não te chamam em respeito também à sua postura, né? Então vai ter um bailezinho funk, eu não vou chamar a Gabriela. Eu sei que ela não vai. Exatamente. Eles falavam assim, não, Gabriela, vai ter tal, você não ficou sabendo? Não. Mas é porque você nem vai. Eu falei, eu não vou. Porque o que eu vou fazer lá? Eu vou sentar e vou ficar vendo todo mundo fazer as coisas e não é da minha identidade, não é o que eu faria. Se alguém se sente no desejo de ir, a pessoa pode ir de acordo com as doutrinas da igreja dela, com o que ela acha certo ou errado, aí já não me convém dizer. Só você seguindo o que está escrito na palavra de Deus, não trazendo escândalo e seguindo todos os princípios, você pode ir fazer o que você quiser. Mas tem que levar em conta que você leva a identidade que era para você estar demonstrando do seu secreto. Onde você está, ele está com você. Né? Sim, você vai entrar num lugar onde o Espírito Santo não vai estar? Então pra quê? Que se o Espírito Santo mora em mim, eu vou entrar num lugar onde ele não vai querer estar? Não vou incomodar ele pra quê? Se ele mora em mim. Que você incomoda o Espírito Santo, você já tem aquele sensor. Não, aqui não é meu lugar. E eu acho que o que vale muito é o seu propósito. Qual o propósito? Ela falou, e é justamente isso, qual o propósito? Você está indo pra quê? Por exemplo, eu não vejo um rapaz que eu sigo, que eu admiro, que é dessa nova geração, que é o João Paulo. João Paulo ele tem alargador e tudo mais, tatuagem, mas é um evangelista nato. É um evangelista que vai em boates, em baladas, em festivais, ou tudo tatuado e droga, e ele vai. Por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo ali. Então quando você tem uma missão certa, quando você tem uma identidade certa, não, eu estou aqui, eu estou com um propósito evangelístico. Aí entra a questão que a gente vai falar mais à frente, essa questão de até onde me fazer de grego para os gregos, até onde participar disso. É. Então, você tem que saber até onde você pode se camuflar para poder alcançar pessoas. Agora tem pessoas que, ao contrário disso, fazem dessa desculpa para poder se infiltrar no meio e apenas divertir. Por exemplo, eu gosto bastante de um pastor, Josué Brandão. Em uma das pregações dele, ele falando assim que um pastor pregava sobre isso e falava assim, não, porque Paulo diz, né, então eu fiz-me de maconheiro para ganhar os maconheiros, fala, e testemunhando. Aí falou assim, não, então eu estava numa festa e eu fiquei no sofá fumando maconha até às 5 da manhã com os jovens. Aí o Josué Brandão, quando acabou o culto, perguntou pra ele assim, ganhou quantos pra Jesus? Aí ele falou assim, nenhum, mas eu deixei uma marca. Aí eu falei assim, foi fumaça no seu pulmão. Então, quando a gente tem que ter essa mentalidade, o que eu tô fazendo ali? Tem gente que tá apenas... Paulo vai dizer, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se você vai fazer para a glória de Deus, se você está indo como evangelista, como missionário, como luz, é justamente isso, eu estou indo para iluminar. Agora tem gente que vai como lâmpada, ele não vai como luz, ele vai como lâmpada. Sim. Aí ele chega lá, ele apaga e se mistura no meio. Você vai ver, todas as vezes que Jesus curava as pessoas que não podia, estava com doença, você vê que Jesus não era contaminado, era ele que levava a cura. Então se eu vou para um lugar que eu considero contaminado, ou qualquer coisa do tipo, não é para eu me contaminar com aquilo, não é para eu agir de acordo com eles, é para eu incentivar eles a serem como eu. Não porque eu me acho a melhor, porque sim, eu teria que ser a luz que influencia, o sal que dá gosto, algo que traz o tempero que traria a diferença. Entendeu? Mas isso aí está na origem do evangelho, né? Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus. Então o evangelho tem capacidade de transformação. A gente tem que ter mentalidade isso, que se você está vivendo o evangelho que não transforma os outros, você não vive o evangelho. O evangelho ele é transformador. Então todos os lugares que você chega, e Paulo vai falar sobre a renovação da mente, a transformação da mente. Então primeiro você é transformado para depois gerar transformação. Então em todos os momentos a gente percebe o evangelho é um dínamo, é uma força de mudança. Onde ele chega, onde ele passa, é como se fosse um furacão, ele vai mudando tudo. Então todos os lugares que você chegar, você tem que gerar transformação. Isso tem que ser o ponto principal. Porque o homem não convence o homem.
Se eu chegar por mim mesma querendo evangelizar fulano, não vou dar conta, é o Espírito Santo. Você vai sentar no... Então, é o Espírito Santo que vai convencer ele do pecado, que vai convencer ele que Jesus é a salvação. Então, se eu for pra lá com a intenção de me misturar, me fazer deles, no sentido de só querer aproveitar, o Espírito Santo não vai me acompanhar e não vai tocar ninguém. O Espírito Santo conhece com a sua E intenção. eles vão me incentivar a deixar a igreja. É o que acontece muito. Porque se você tiver onde o Espírito Santo não está ali, para te dar essa força, né? Para poder fazer o convencimento, aquelas pessoas que não servem ao Senhor, vai simplesmente se retirar. E aí não é o Espírito Santo que vai estar ali, né? O João Paulo, ele que falou, eu lembro de um testemunho que ele deu uma vez, que ele estava andando na rua num projeto de evangelismo e que ele sentiu que ele tinha que entrar dentro de uma boate para falar com uma menina específica. E ele entrou e ficou lá dentro caçando essa menina, aí até que ele viu ela, ele estava com uma rosa e ele entregou pra ela e conversou com ela, falou assim, Deus me mandou aqui dentro só para falar com você. Então ali você viu que o objetivo dele era para isso. Quando você vai ver os projetos dele hoje, ele fala bastante sobre evangelizar, mas conhecendo as pessoas. Então se ele vai numa boate, se ele vai num lugar onde a cultura é diferente, ele vai entender a cultura para não ofender as pessoas. Eu não posso chegar lá gritando o que elas são, o que elas deixam de ser. Eu vou entender elas e evangelizar da melhor forma que eu posso, porque Jesus ama elas de qualquer jeito. Então eu vou dizer o que Jesus ama ou odeia nela? Não posso. Jesus aceita como e o Espírito Santo vai transformar. É desse jeito.